over breakfast, durante o desejum, someone made the comment uma pessoa fez um comentário that I didn't really tidy up and round off that conversation about Matthew 24. que eu não fiz um resumo final, eu fechei aquele meu pensamento de Mateus capítulo 24. And was I going to do that? E eu gostaria de fazer isso agora. So Não, if you're gonna do that. if I'm going to tie it up. E a pergunta era se ele ia finalizar, né, amarrar todos os pensamentos no final. It wasn't my intention to do that. Não foi a minha intenção fazer isso. I just wanted to help us to see Eu só queria que a gente pudesse ver. that this is another example of how we apply Bible passages. Esse é um outro exemplo de como nós pegamos e aplicamos as passagens bíblicas. We'd have to go through some of those verses in detail Nós temos que estudar esses versículos mais em detalhe to show para mostrar and que explain what's going on. e explicar o que estava acontecendo. But if we turn to Matthew 24 briefly, Mas se você voltar a Mateus capítulo 24, I just want us to see something. eu gostaria que nós pudéssemos ver algo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. So we see it mentions about this generation. Nós vemos falando aí essa palavra não passará, essa geração, né? A palavra geração. If we were going to do a study on this passage, Se nós formos estudar essa passagem, we'd really want to understand o que nós temos que entender, what's being portrayed in this phrase where it says this generation. o que está querendo dizer aqui quando diz essa geração, Because the examples that it gives later on porque os exemplos que são dados no futuro speaks about singular generations. fala simplesmente de gerações no singular. And you're probably all aware, E você provavelmente já sabe, when we talk about the natural and the spiritual, quando falamos do natural e do espiritual and we make an application, e fazemos uma aplicação, we talk about these multiple generations nós falamos muito dessas várias gerações, múltiplas gerações, or reform lines. ou movimentos de reforma, So the reform linhas de line reforma. of Moses, of Christ, of the No Millerites. caso de Moisés, de Cristo, dos Mileritas, as linhas de reforma. And you'll see that in those E passages, você vai ver que nessas passagens it speaks about singular generations. fala de gerações no singular, cada geração. So this is going to be a key passage that you'd have to use Essa aqui vai ser uma passagem fundamental que você vai ter que usar to help you to understand how to apply verse 30 and 31. para que você possa entender e aplicar o versículo 30 e 31. And it's not so straightforward. E não é assim tão simples como parece. Again, I don't think we really think about the implications of these thoughts. Outra vez eu comento, acho que a gente não pensa nas implicações que tem esses pensamentos. Because one of the things we said at breakfast is we're very casual in Uma our coisa que nós falamos study. no desejum é que às vezes nós somos muito casuais, né, ao fazermos nossos estudos. The reason why these things are important, A razão que eu estou falando que isso é importante, if you go to verse 36, se você vem no versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. so when it talks about the day and the hour, Quando ele fala do dia e da hora, that no man is going to know, que ninguém sabe, nenhum homem sabe, what does that mean? o que significa isso? Because most people will say, Muitas pessoas iriam falar, casual reading of this, ao ler de uma forma casual, sem muita profundidade, no one knows when the second advent is going to happen, ninguém sabe quando virá o segundo advento. or what we might call the close of probation. Ou a gente às vezes pode chamar o fechamento da porta da graça. No man, no angel, only the Father knows. Nenhum homem, nenhum anjo, somente o Pai sabe. But you know very well Mas você sabe muito bem that if you go to the Millerite history, que se você for na história milerita, and you can pick that up beginning in verse e vo- 29, e você pode pegar isso começando no versículo 29, it's going to take you to what date? vai levar você para que dia? 1844. It's going to take you to 1844, Vai levar você para 1844. because that's that generation. Porque essa era a geração. And what's their argument? E qual era o argumento que eles tinham? What's the message that they have? Qual era a mensagem que eles tinham, os mileritas? That we know what? Que nós sabemos o quê? The day and O the dia e a hour. hora. And they get resisted on this issue. E eles recebem resistência com respeito a esse assunto. If you want to go back to the reform line of Christ, Se você quiser voltar na história, na reforma de Cristo, they know eles sabem. what? Sabiam o quê? They know the day and the O dia hour. e a hora.
In fact, if you go to John chapter 2 verse 20, Se você for no capítulo 2 de João, versículo 20, if you weren't sure about that, se você não estava seguro sobre isso, Jesus confirms it Jesus confirma para eles, using day for a year principle. usando o princípio de um dia para um ano, em 3 dias. Because in the spring of AD 28, Porque na primavera do ano 30, spring of 28, de 28, do ano 28, na primavera do ano 28 depois de Cristo, he's going to predict ele vai fazer uma predição that in 3 days, que em 3 dias, which is 3 years, no caso são 3 anos, um dia por um ano, and you can get that from você pode tomar isso daí, Ezekiel. capítulo 4, versículo 6. 4, 6. So you'll know that the argument Você sabe que o argumento, in John chapter 2 no João capítulo 2, about the building of the com temple respeito à construção do templo, is predicated upon what argument? está sendo baseado, está sendo predicado em qual argumento? It takes how long to build a Quanto tempo temple? demorou para construir o templo? 46. So do you Ezequiel think it's a 4. coincidence Você acha que existe uma coincidência that Christ is going to use Ezekiel 4:6 to Que- prove his point? que Cristo vai usar Ezequiel capítulo 4, versículo 6 para provar o seu ponto? Você acha que é uma coincidência? So you know Você sabe que Jesus is now going to start predicting the day and the hour Cristo vai começar a fazer a predição do dia e da hora of his death. da sua morte. But he's not talking about his death here. Ele não está falando da sua morte ali. What's he speaking Do about? que ele está falando ali? When he says in 3 days, Quando ele fala que em 3 dias my body will be ready. o meu corpo estará pronto. Again, you have to ask yourself the Você tem question, que fazer a pergunta para você então. what's the primary thought and what's the application? Qual seria o pensamento primário e qual seria a aplicação disso? Is the primary thought, Será que o pensamento primário he's going to take you from AD 28 to AD 31, vai te levar você do ano 28 depois de Cristo até o ano 31 de Cristo, using Ezekiel 4:6? usando Ezequiel capítulo 4 e 6? Or Ou is he talking about Friday, Sabbath and será Sunday? que ele estava falando da sexta quando ele foi morto, né, sábado e domingo, Which is the primary thought and which is the application? que é a aplicação primária e depois a aplicação? However way you want to look at O that, pensamento primário e a aplicação. You Não know- importa a forma que você quiser ver isso, que você sabe. you know that his history is a fulfillment Sabemos que a história de Cristo é um cumprimento of what Bible de passage? qual passagem bíblica que se cumpre a história de Cristo? Ezequiel Daniel 9. chapter 9. Daniel capítulo 9. So you know in Daniel chapter 9, Sabemos que de Daniel capítulo it's going to 9 give you all these dates. te dá todas essas datas 27, do ano 27, 31, 31 and 34. e 34. And if you study Se carefully, você estudar de forma cuidadosa, what do you know? o que você sabe? The day and the O hour. dia e a hora. You've got 2 testimonies. Você tem 2 testemunhos, History of Christ, a história de Cristo, history of the a Millerites. história dos mileritas. Do you know that in the history of Moses, Vocês sabiam também que na história de Moisés, it says in the passage, diz na passagem, in Exodus I think, eu acho que em Êxodo, it says the very day, fala no exato dia, no dia certo, the very day no dia esperado, that something is fulfilled, something is fulfilled, algo aconteça, algo se cumpre, they leave Egypt. e eles deixam o Egito. And that very day E naquele mesmo dia que eles deixam o Egito, is based upon a prophecy. está baseado numa profecia. We know what that prophecy is. Você sabe que profecia é essa? It's the 400 and 430 year prophecy given to É a Abraham. profecia que foi dada a Abraão dos 400 anos e 430 anos. So now you got- Genesis 15. No, Genesis 15, the prophecy. Okay, yes, Yeah. Genesis 15. Gênesis capítulo que I just added, sorry. I thought you were going to give me the passage No. where they leave. Oh no, I was trying to find it Okay, right yeah, now. I can I find thought it. that was Give in it to you. Genesis. So what I'm showing you, you've got 3 O testimonies que eu quero mostrar para vocês, nós temos 3 testemunhos that seem to be in contradiction que parece que está em contradição to verse 36. com o versículo 36 de Mateus 24. So when we make all of those applications line upon line, Quando nós fazemos todas essas aplicações linha sobre linha, what conclusions can you lead? Are they going to draw you to? here it's Exodus 12 verse 40 to 41, and then 430 years had passed, and then that day. Let's read that. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 40 a 41. This is Exodus chapter 12, verses 40 and 41. The 430 years, right? Had elapsed. Okay. Verso 40 diz o seguinte:
E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Says the self-same day. E naquele mesmo dia. So we know the day. Então nós sabemos o dia. So I'm saying you've got history after history. Então nós vemos aqui história atrás história It says you know the day. que diz que nós sabemos o dia. So when we come to approach these passages, especially Matthew 24, Então quando começamos a abordar essas passagens, especialmente Mateus capítulo 24, we need to be careful how we approach it, nós temos que ser cuidadosos da forma que abordamos elas, because most people say porque a maioria das pessoas dizem all this information is hidden todas as informações são escondidas. and we don't know anything E about the future. nós não sabemos nada com respeito ao futuro. But if you make application, Mas se você faz aplicações, for instance, 1 Corinthians 15:46, the natural and the spiritual, quando se aplica 1 Coríntios 15:46, o natural e o espiritual, I'm hoping that you can begin to see eu espero que você possa começar a ver that all of those histories teach you that you know the day and the hour. todas essas histórias nos ensinam que nós sabemos o dia e a hora. So then you have to go back into verse 36 Então você tem que voltar no versículo 36 and now begin to think, what does Jesus mean when he says the man doesn't know and the angel doesn't know? Então, o que Jesus está querendo dizer quando ele fala a comparação que o homem não sabe, nem o anjo sabe? So we then have to think, Então, nós temos que começar a pensar, what is a man? o que é o homem? O que significa o homem? What is an angel? O que é um anjo? In the context that Jesus is No, portraying it no here. contexto que Jesus está usando aqui. Okay, so I'm finished with this Já, already? already. Ok. Ele já terminou com isso aqui, eu falei assim, mas já? We'll get sidetracked. I always get sidetracked. Ele acaba saindo pelas ramas aqui, então ele quer voltar para o assunto. Let's discuss our homework. Vamos voltar então ao nosso exercício, o dever de casa que eu falei aqui na palestra anterior. 1 Corinthians 15. 1 Coríntios capítulo 15. She needed Okay. some more here. So 1 Corinthians Red. 15, 1 Coríntios capítulo 15. we're reading verse 43. Estamos lendo o versículo 43. Do you want to read it again? We'll read it again. Ok. Versículo 43, 1 Coríntios capítulo 15. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. So it says, sown. Semeia-se, S-E-M-E-I-A dash S-E. R-A. E. Go back again. S-E-M-E-I-A dash S-E. So the word sown A palavra semear has built into it está sendo construído dentro a model or a concept, an idea. no modelo, um conceito, uma ideia. What would you suggest that it would be? O que vocês acham que seria esse modelo que essa palavra semear está sendo construída? When things are sown. Quando uma coisa está sendo semeado. Que tipo de coisa? Agricultura, agriculture. So hopefully we can all see Eu acho que that. todos conseguimos ver a palavra semear está relacionado com agricultura. So this introduces another concept. Então isso para a gente introduz um outro conceito. Spoken about repeat and enlarge, application. Falamos sobre repetição e ampliação e a aplicação. Another one we want to understand Uma outra que nós queremos entender também. is that there are three primary themes Existem 3 temas primários when we want to develop a model quando queremos desenvolver um modelo as we consider a reform line. ao considerarmos a nossa história, nosso movimento de reforma. So one of them is agriculture. Uma deles é a agricultura. So the agricultural model is an important model for us to understand. A agricultura é algo importante que nós precisamos entender. The second one O segundo é, we already discussed in Matthew 25. já discutimos Mateus capítulo 25. When I say discuss, we never even actually discussed it. Eu falei obviously. discutir, mas a gente não discutiu em profundidade, mas já sabemos. But what's the theme of Matthew 25? Qual é o tema de capítulo 25 de Mateus? Qual o tema? It's marriage. Casamento. So you've got agriculture, Então nós temos um tema primário que é agricultura, o segundo casamento, marriage, casamento, and then the third e one o terceiro is construction. é construção. And
we can consider this concept of construction E nós podemos considerar esse tema da construção, because in many different places, porque em lugares diferentes, vários lugares, the Bible speaks about foundations. a Bíblia fala sobre fundação, fundamento. So when we speak about foundations, Quando nós falamos de fundação, you know that foundations are connected to construction. você sabe das fundações que estão conectadas com construção. And when you begin to see these three themes, Quando você começa a ver esses três temas primários, it helps us to be able to approach Bible study in a much more systematic fashion. nos ajuda a gente poder estudar a Bíblia de uma forma mais sistemática. Yesterday, Ontem, we spoke about line upon line. nós falamos sobre linha, And we said that line upon line, nós falamos que linha sobre linha, one of the places we could pick that up um dos lugares que nós podemos pegar esse tema was 1 Corinthians 15. foi 1 Coríntios capítulo 15, Because the natural porque o natural, were three lines of history. com três linhas de histórias, So obviously more, but I gave three. existe mais, mas eu pelo menos dei 3 já, And then the spiritual would You- be our e history. o espiritual seria a nossa história, With the final generation, a geração final, the generation of the a 144,000. geração dos 144.000. But when we use this phrase, line upon line, Quando nós usamos essas frases, linha sobre linha, where do we go? aonde nós vamos? Isaías. Em que passagem da Bíblia nós usamos para falar linha sobre linha? A Isaías. Chapter Capítulo 28. 28. You go to Isaiah Nós 28. vamos ao capítulo 28 de Isaías. Now in Isaiah 28, Em capítulo 28 de Isaías, you're going to see that the models are mixed. você vai ver que os modelos estão misturados. So when we use this phraseology of line upon line, Quando usamos essa terminologia, né, linha sobre linha, what model is that? que modelo é esse? Is it agricultural, marriage, or a construction Qual desses model? 3 modelos é quando nós falamos essa linha sobre linha? Agricultura, casamento ou construção? Construção, construction. It's construction. Na construção, How would Isaías. we prove that? Como é que você provaria? 28:17. So you'd go to Você vai para onde? Capítulo? verse 17. Versículo 17. Capítulo 28, versículo 17. If you go to verse Se 17, você for no capítulo 17 de Isaías, capítulo 28, you can see that the construction model is brought to view there. você vai ver que o modelo de construção está no versículo 17. And the easiest way to see it, Do you want me to read it or no? the easiest way to see it E você então vai ver, is not through the symbol of line. não está sob uma simbologia de uma linha, It's through the symbol é pela simbologia do, of, in the English, it's called a plummet. no inglês é chamado do prumo, no português prumo. Que diz, versículo 17, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. So this plummet Esse prumo is used to check the verticalness of a wall. é usado para checar a parte vertical, né, o alinhamento vertical de uma parede. When you're inspecting or building Quando você está inspecionando ou construindo a house or some kind of structure. uma casa ou algum tipo de estrutura. And then you begin to see that this line Então você começa a ver que essa linha is used to check or measure the dimensions. Essa linha é usada para medir ou medir as dimensões. So hopefully we can see that. Espero que vocês possam ver isso. This concept of line or measuring Que esse conceito de linhas ou medição is connected to está construction. conectado com a construção. But then Então, Isaiah is going to connect it to another model. Isaías vai conectar com um outro modelo. What's the other model? Qual o outro modelo que ele usa? Agriculture. A agricultura. If you go to verse 12, Vai ser no versículo 12. let me just check. I think it's verse 12. Não, it's this, who should I win from it? So you get the refreshing. Yeah, let's go to verse 12. It says the refreshing, the weird, and the Yeah. refreshing. Verse 12. Ok. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Now, when you start addressing the subject of this rest and refreshing, Quando você começa a falar, estudar sobre descanso e o refrigério, you'll see that this rest and refreshing você vai ver que o refrigério is connected to a cooling breeze está conectado com uma brisa refrescante, suave, cooling, fria, in its original context, no seu contexto original, but it's also connected to rain. mas está também conectado com a chuva.
And when you start dealing with the subject of rain, Então, quando você começa a lidar com o assunto da chuva, you're in the theme of agriculture. você já entra no tema da agricultura. So, Então, aqui, in this passage, you get this mixing of these two em models. capítulo 28, ele faz essa mistura dos dois, da construção no versículo 17 e da agricultura no versículo 12. So let's go back to 1 Corinthians. Voltamos então a 1 Coríntios. We've seen that in verse, Nós vimos que no versículo 43, it adds this concept of ele adiciona Agriculture. esse conceito da agricultura, né, com semear. I don't know how you read verse 43, Eu não sei como você lê ou interpreta o versículo 43. but this is how I understand it. A forma que eu entendo o versículo 43 é assim. I'm saying that this passage Eu estou querendo dizer que essa passagem, versículo 43, is a repeat and enlarge. é uma repetição e engrandecimento ou ampliação. So I think that the words themselves explain what this concept is. Eu acho que essas palavras por si mesmas, elas explicam esse conceito. The word repeat A palavra repetir means to say something once and then say it again. quer dizer, você falou algo uma vez, depois você repete essa palavra outra vez. Now the Bible does this in two different ways. A Bíblia faz isso em duas formas diferentes. It either repeats the word, Ou, às vezes, ela repete a palavra, it would say fallen, fallen, às vezes diz caiu, caiu, ho, ho, assim, ai, ai, woe, woe. ai, ai. So it uses this repeating word. Então, usa essas palavras repetindo-se, But when it repeats the word, mas quando repete essa palavra, there's no enlargement. não existe ampliação. So we're talking about a principle of repeat and O enlarge. princípio que nós estamos falando aqui é repetição e ampliação. And the idea of enlargement E a ideia de ampliação means to explain quer dizer explicar what you said the first time, o que você falou aqui pela primeira vez, to expand upon it or enlarge upon it. para você expandir sobre esse assunto ou ampliar sobre esse tema. So when you bring these concepts together, Então, quando você traz esses temas juntos, and this is why it's not so easy to see it, por isso que às vezes não é tão fácil ver, what you're going to, what God wants us to understand o que Deus quer que nós entendamos, is that He's saying the same thing twice, que Ele está falando a mesma coisa duas vezes, but the second time mas na segunda vez, He uses different language Ele usa uma linguajar diferente to help explain what He said the first time. para explicar, ajudar a entender o que Ele falou pela primeira vez. Now, why is this such an important principle? Por que isso então um princípio tão importante? Because it allows Porque isso nos permite, the Bible a Bíblia, to define itself, que se defina a si mesmo. which means you don't have to go to a dictionary, Isso quer dizer que você não precisa ir num dicionário, you don't have to ask somebody to explain what a word means. você não tem que ir perguntar a uma pessoa te explicar o que significa uma palavra. I'm not saying dictionaries are not good, because they are. Eu não estou falando que dicionário não é bom, porque eles são bons. And I'm not saying we should not discuss what words Eu mean, não estou because we querendo, should. eu não estou querendo dizer que a gente não pode discutir coisas, tema com as pessoas, que nós deveríamos fazer isso. But when you begin to see how the Bible uses this technique, Mas quando você começa a ver que quando a Bíblia usa essas técnicas, in fact Ellen White uses it as well, no caso Ellen White usa essas técnicas, it allows the Bible to explain terms to you in a way that you may not have thought nos before. permite, podemos entender termos que às vezes não seria tão fácil entendê-los. In our last presentation, Na última apresentação, we were speaking about Romans 6, nós estamos falando sobre Romanos capítulo 6, and we spoke about what happens after baptism. nós falamos o que acontece depois do batismo. Is your nature changed or is it not changed? Será que a sua natureza muda ou não muda depois do batismo? Now, as Christians, Nós como cristãos, we're all taught todos somos ensinados to be humble, a sermos humildes, to have humility. que tenhamos humildade. Now, let me ask you a question. Vou fazer uma pergunta para vocês. Many of you put your hands up because you have sinned after baptism. Muitos de vocês levantaram a mão, né, quando eu perguntei se vocês já cometeram pecado depois que você foi batizado. And I asked the question, why? E eu fiz essa pergunta, por que cometemos pecado? You might say, E você talvez diga, I'm only human. eu sou simplesmente humano. Have you heard that phrase Vocês before? já escutaram essa frase antes? I'm only human. Maybe you use that yourself. Eu sou humano. Talvez você até usou essa desculpa para explicar os seus atos.
Another way to express that Uma outra forma de expressar isso é is that we would say that we're weak. que nós somos fracos, débeis. So we're weak Nós somos people. débeis, fracos. And our weakness is because we're human. E a nossa fraqueza é porque nós somos humanos. So are we all weak? A pergunta é, será que nós somos fracos? Yeah? Sim. That's what she said. Okay, so let's see about this weakness. Vamos ver então um pouco sobre essa fraqueza. The reason why I mention it A razão por que eu estou mencionando is isso, because it's in the verse. porque está no versículo aqui. It talks about weakness. Fala aqui sobre fraqueza. You can see that? Vocês conseguem ver no versículo 43? Semeia sem fraqueza. We want to structure this verse, Eu quero fazer a estrutura desse versículo and I want to say e eu gostaria de dizer that this is a repeat and enlarge. que isso é uma repetição e ampliação. So I'm going to draw out the structure of the verse, Eu vou fazer um desenho aqui da estrutura do verso and what I want you to do e eu quero que você faça, is filling the back, é que, filling the gaps, que você preencha as lacunas para mim aqui que eu vou the montar. blanks. As lacunas. So I'm going to structure the verse like this. Vou começar a fazer a estrutura do versículo dessa forma. So I think you'll be able to see already. Eu acho que dá para você perceber aqui agora nesse desenho. I've got a break. Nós temos aqui uma quebra. So if I've broken the verse in two, Se eu estou dividindo, quebrando o versículo em dois, can you see how it's going to repeat? você consegue ver como se repetirá? Can you see that? Vocês conseguem ver isso? So this would be the first statement. Essa primeira seria o primeiro relato, a primeira what would this parte, e essa segunda seria a segunda etapa. This would be the repeat. Ali seria a repetição, a ampliação. We can agree with that? Vocês concordam com isso? And then we're going to look at the enlargement as well. Agora nós vamos, desculpa, é só a repetição. Agora nós vamos olhar a ampliação. Just as an additional piece of information, Como para dar mais ou menos uma informação adicional, if I said repeat, se eu digo a palavra repetir, it's not a new principle. não é um princípio novo. I could have drawn, let's not think about the verse now, let's think about a concept. Eu poderia desenhar outra coisa. Vamos pensar no conceito. Esqueça desse versículo agora. Vamos pegar um outro exemplo. We've got a line of history, Nós temos uma linha aqui da história. and this is the line or the history of Jesus. Essa aqui é a história de Cristo, da linha de Cristo. And here, E aí, we've got our line or our history. nós temos a nossa história, And I'll call this the line of the que são 144,000. dos 144 mil. O que quer dizer mil em inglês? Uma So- abreviação. Can you see it's got a similar K. structure? Vocês estão vendo que tem uma estrutura similar? Now, the reason why I labor this point A razão no qual eu estou marcando, né, labeling, marcando esse Labor. ponto. Ah? not labor. Labor. Yeah. Ok, desculpa. A razão no qual eu estou trabalhando nesse ponto, The reason why I want to stress this point a razão que eu estou fazendo importância nesse ponto, is because as Adventists, é como nós sendo adventistas, we've all been educated nós todos somos educados not to think in this way. para não pensarmos dessa forma que ele desenhou ali. The way we think A forma que pensamos, is we take this history nós pegamos a história de Cristo, no caso, and we just run along sequentially e a gente põe essa história de forma sequencial until we get to this history. até nós chegarmos à nossa história. And we don't really think about repeat and enlarge. A gente não pensa na forma de repetir e ampliar. We do, Nós fazemos, to a degree, num certo grau, especially when we think about morality, se estamos pensando com respeito à moralidade. moral. Moralidade, M-O-R-A-L-I-D-A-D-E. Sorry, moralidade. So when we talk about morality, Como nós estamos falando de moralidade, we could go to Matthew 5, nós podemos ir em Mateus capítulo 5, and Jesus says to be a good person. e Jesus fala para que você possa ser uma boa pessoa, So we're going to bring this concept into our history. e nós trazemos esse conceito para a nossa história. And what does Jesus want us to be? E o que Jesus quer que nós sejamos? Good people. Boas pessoas. So we don't mind doing it at a moral level. A gente não tem problema fazer isso num nível moral. But if we start addressing this issue prophetically, Mas se a gente começa a pegar esse assunto e começa a abordar de uma forma profética, people say it doesn't work that way. as pessoas começam a dizer que não funciona dessa forma. So when we've got this history here, Quando nós pegamos essa história ali, which is 7 years, que são 7 anos, A-N,
So you've got 7 years here, Nós temos 7 anos, and these 7 years is divided into 2 segments. e esses 7 anos são divididos em dois segmentos, 3.5 years 3,5 for Christ, dá para Cristo and 3.5 years for the church. e 3 anos e meio para a igreja. We would want to make an application here, Nós gostaríamos então de fazer uma aplicação aí, which we're required to do. que no caso nós somos requeridos a fazer, And the question is, e a pergunta é, is this going to be repeated at the end of the world será que isso vai ser repetido no fim do tempo, essa aplicação profética? in some shape or form? De alguma forma ou contexto, Now, I've got 7 years, eu coloquei 7 anos ali, but I think we all know eu acho que todos nós sabemos, that in Bible prophecy, when we think about Ezekiel 4:6, e na profecia bíblica, quando nós pensamos em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, the Bible doesn't say year, a Bíblia não diz anos, it says time. ele diz tempos. So we could change that 7 years Nós podemos mudar esses 7 anos, to 7 times. tempos, T-E, por 7 tempos. So when we start thinking about 7 times, Quando estamos pensando então em 7 tempos, we want to see what kind of application we make about that at the end of the world. nós queremos ver que tipo de aplicação nós podemos fazer no final dos tempos. And then we start talking about these charts E aí começamos a falar desses diagramas, with respect to the 7 times. com respeito aos 7 tempos. And people say you can't do that As pessoas começam a dizer, você não pode fazer isso, because they're not accepting this principle Porque- of repeat and porque não enlarge. aceitam esse preceito, esse conceito de repetição e ampliação. So I just gave that little example Então eu dei para vocês um exemplo, to show us para mostrar that we're not used to using this principle. que não estamos acostumados em usar esse princípio. And if we did use this principle Mas se usássemos esse princípio, and we don't like the application or the implications, e não gostamos da aplicação ou da implicação que isso traz, often we just ignore what they're geralmente o que a gente faz, a gente ignora esse conceito. teaching. Okay. So in verse 43, No versículo 43, who's going to give this first word? quem é que gostaria de dar a primeira palavra lá para preencher essa lacuna ali, o branco? What do you think the first word Qual would be seria a to primeira fill in? palavra ali? Sowing, semear. It wouldn't be sowing. Não seria... Hã? Não estou entendendo. I'm assuming that the sequencing in the Portuguese is the Dishonor. same as the English. Yeah, start with sowing. Como é que... It says sowing. No, Sowing, the first one is the first one. I'll read it in the English. So Ele vai ler em we'll make inglês. sure it's correct. It is sown in dishonor. Semear em ignomínia, em desonra. Como é que está a tradução de vocês aí? Que a minha tá... Ignomínia, né? So the first Ignomínia. word The first word is like is this. dishonor. Yeah, it's I-G-N-O-M-I-N-I-A. So the first word is A primeira dishonor. é ignomínia, desonra. What would be the second word? Qual seria a segunda palavra? Okay, so you can see how it works. Agora vocês estão vendo como funciona. Esse é glory. Glória. G-L-O-R-I-A. There's a thing here. So you can see it's relatively straightforward, Você consegue ver que é bem claro, even if you knew mesmo que se você soubesse, to see how this works. mesmo se você, if you didn't know, right? If you didn't know before, Mesmo se você não soubesse como fazer esse preceito ali, você conseguiu preencher. as soon as I guide you on the structure, Logo que eu guiei vocês nessa estrutura, vocês conseguiram preencher os brancos, as so it lacunas. says it, Aqui quer dizer o seguinte, begins with it is. which right at the beginning of the verse, Yeah. it is It sown. is sown in Nossa, diz dishonor. semeia-se o nosso, semeia-se. So it's talking about the body. Está falando sobre o corpo, It the body, it the body. o corpo e o corpo. We can see that. Vocês conseguem ver isso aí? I So can- the theme is No next verse. here, no, Oh, you're talking about 44 right now. 43, You didn't drop to 44. it No- says, it is sown in dishonor. Quer dizer, semeia-se em ignomínia, The em desonra. it is the body. Tá? Esse semeia-se é do corpo, It que is fala no raised versículo in 44. glory, the E, body. e a mesma coisa na glória, que é o corpo. So all of this is speaking about the body. Tudo isso aqui está falando do corpo. We okay with that? Também com isso aí? It's clear in the 44. Verse 44 says in the body. Yeah, 42 says sown on the body. Versículo 42 fala semeia-se o corpo.
Ok, keep Yeah. going. So we're talking about the body. Nós estamos falando do corpo. In 44 also says the body. E Then- versículo 44 também fala do corpo. There's a break in the passage. Então existe uma quebra nessa passagem. In the English, it's broken by a semicolon. No inglês é quebrado com ponto e vírgula. No nosso é um ponto. Ours is just a period. It's Okay. not a semicolon, it's a period. So I don't know if people read in the English or not, Eu não sei se as pessoas estão lendo inglês ou não, but a semicolon mas a ponto e vírgula can take the place of a period, pode trocar, né, pode substituir um ponto, grammatically speaking. falando na forma gramatical. So Ponto e vírgula pode ser substituído por um ponto. If you've got a period, it's two sentences. Se você tem um período, um ponto, você tem duas sentenças. And if you put a Se semicolon, você tem um ponto e vírgula, what you're trying to show your reader o que você está querendo mostrar para o seu leitor is that these two sentences are que connected. essas duas sentenças estão conectadas ainda. I'm not sure what you call it in Portuguese, but in the English it's called a run-on sentence. Eu não sei como é que em português fala, uma sentença em continuidade. If Não you, sei get, como é que em português. if you get two sentences Você tem duas sentenças, like this, como assim? and you want to tell your reader that they're connected, Você quer dizer ao seu leitor que essas duas sentenças estão conectadas? if this is an uppercase, Se isso aqui, por exemplo, é uma letra maiúscula, you change that você muda isso, and you make that into a lowercase, você põe para uma minúscula and you put a e semicolon, você põe uma ponto e vírgula. and you get these two sentences and turn them into one sentence. Você pega essas duas sentenças e transforma-se em uma só sentença. And it's called a run-on sentence. Quer dizer, uma sentença em continuidade. So we're in verse 43. No versículo 43, So we've got dishonor and glory. nós temos a ignomínia, que é a desonra, e também a glória. What's this word? O que seria a palavra aqui agora a próxima para ir aí? Weakness. So we can all see that. Fraqueza. F-R-A-Q-U-E-Z-A. It's really easy to see in this verse Fácil você ver nesses versículos, because the passage begins, it is sown. porque a passagem também começa da mesma forma, semeia-se. And now it says, E agora diz, it is sown. semeia-se. Can we see that? Vocês conseguem ver isso daí? Then the last word, E a última palavra é o quê? Vigor, strength, or em Power. português, V-I-G-O-R. It means power as well. so here we've got our repeat and enlarge. Aí nós temos a nossa repetição e ampliação. What information can we get from this? Que informação nós podemos tirar disso? So this word is weakness. Que essa palavra fraqueza, Now some people put their hand up that they're weak. algumas pessoas aqui levantaram a mão, falaram que eram fracos. So if I asked you for a biblical definition of weakness, Se eu perguntasse para vocês uma definição bíblica da fraqueza, o que você diria? what would that definition be? O que seria essa definição que você daria de fraqueza? Uma definição bíblica. Give me a biblical definition. Me for dá uma weakness. definição bíblica de fraqueza. Como? Animal body. Animal body, I got that. Um corpo animal. Anyone else? Algum. Dishonor. So you can see that the way this verse is structured, Você pode ver que a forma que esses versos estão sendo estruturados. remember we had this model here, Vocês lembram que nós tivemos esse modelo ali em cima? and we've got the history of Christ E nós tivemos a história de Cristo and our history. e a nossa história. What we do is we put a break here, don't we? O que a gente fazia? Nós fazemos uma quebra nessa história. And what do we do with this Que repeat? nós pegamos então com essa repetição daqui dos 144 mil? Nós botamos aonde? Embaixo. We get this, E colocamos aonde? and Embaixo. we move it underneath, don't we? E nós colocamos embaixo da história de Cristo. Correto? Yes. Sim? So this line Então a linha de Cristo lines up with this one, se alinha com a nossa linha de 144 mil. and this lines with this. E aquela linha do final com a linha de baixo. So this A história de Cristo, a linha de Cristo. was not the line of Christ, Não era a linha de Cristo. and that wasn't our line. E tampouco era a nossa linha. This was Essa foi 15:43, Foi 1 Coríntios 15, 43, part A, parte A. and this is 15:43, Agora, 1 Coríntios 15, versículo 43, parte B. part B. Parte B. So here's the first word, Aqui é a primeira palavra, and then there's the next word. aí seria a outra palavra.
que seria ignomínia e and glória. glory. And then we've got Então nós pegamos o quê? weakness Fraqueza and power. e poder. So we get this Então nós temos isso daí and we drop it underneath. e nós estamos colocando debaixo. We can see that. Vocês conseguem ver isso daí? So you know Então nós sabemos que that this lines up with this esse se alinha com aquele and this lines up with this. e a glória se alinha com vigor. You can see it here. Você consegue ver ali. This is the technique that we use Essa é uma técnica que nós usamos when we do line upon quando line. nós fazemos linha sobre linha. So line upon line Linha sobre linha is nothing more than this principle nada mais é do que esse princípio, of repeat and enlarge. repetir e ampliar. But you may not have heard it expressed that way. Talvez você não escutou de uma forma sendo expressada desse jeito. Does everybody know what dishonor means? Será que todos vocês sabem o que significa a ignomínia, desonra? Desonestidade, no caso, não sei, desonra. Vocês conhecem, sabem o significado dessa palavra? If we're not sure, Se nós não sabemos, is it good or bad? parece que é uma coisa boa ou ruim? Ruim. It's bad. We all know that. Nós sabemos que não é bom, todos Sim. nós sabemos. You're a soldier Se você é um soldado and you had a general, e você tem um general, would you want to have any dishonor? você gostaria de ter algum tipo de desonra, ignomínia com esse general? No. Não. When you join the army, Quando você entra, se alista no exército, there cannot be any what? não pode existir o quê? Desonra, Cannot be any ignomínia. dishonor. Não pode ter desonra. If you're a slave Se você é um escravo and you have your master, e você tem o seu mestre, o master, there cannot be any what? não pode existir o quê? Dishonor. Desonra. We might say there cannot be any disobedience. Não pode, às vezes usamos a palavra, não pode existir desobediência. So let me ask you again. Deixa eu fazer outra pergunta. We're all Christians, Todos nós somos cristãos. and there's a children's song Existe uma canção de criança that says we're in the Lord's army, que estamos no exército de Deus, based upon a biblical principle baseado no princípio bíblico, taken from the Bible. que é tirado da Bíblia. You can go to Ezekiel E 37. você vai em Ezequiel capítulo 37. Talks about Israel being identified as a what? Ezequiel 37 fala que Israel é identificado sendo como um quê? As an army. Como um exército. So, if I were to ask you now, E se eu fosse fazer uma pergunta para você agora, who wants to dishonor Jesus? quem gostaria de desonrar a Jesus? Nobody. Ninguém gostaria de fazer isso. Who is weak? Quem que é fraco? Put your hands up if you're weak now. Levanta sua mão se você é fraco. So people are still saying that. As pessoas ainda estão dizendo isso. So I'm saying if you're weak, Então está dizendo, se você é fraco, what are you doing? o que você está sendo? O que você está fazendo? You're dishonoring your master. Você está desonrando o seu mestre. And if you're in the army E se você estiver no exército and you dishonor, e você está sendo desonrando, they kill you. eles te matam. Put you in front of a firing squad and you die. E você põe você num esquadrão e você morre. So as a Christian, Como um cristão, if we start talking about our weakness, se nós começarmos a falar da nossa fraqueza, what we're actually saying o is que nós realmente estamos falando é, we're dishonoring our master. nós estamos desonrando o nosso mestre. Many Christians Muitos cristãos, hold weakness eles mantêm essa fraqueza as a badge of honor. como um crachá de honra, uma medalha de honra. They say we're only human, we're weak. Nós somos humanos, nós somos fracos. Are we only human? Será que nós somos só humanos? Who here is only human? Quem de vocês aqui só é humano? Who here is more than human? Quem aqui que acha que é mais de humano? So no one's answering anything anymore. Ninguém está respondendo mais nada aqui agora. And it's only my third presentation. Essa é a minha terceira apresentação, já estamos nessa condição. So you're all ultra nervous. Então está todo mundo nervoso. Hard So- questions. Let me ask you a question. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Second Advent. Segunda vinda de Cristo. When you've Segundo got advento. this body, this spiritual body. When you what? Second Advent, when you've got this spiritual Ok, quando body, chegar no segundo advento, você receber esse corpo espiritual, are you just a mere human being? você acha que você é simplesmente um ser humano, Like a mortal? como um homem mortal. No. There's something different now. Existe algo diferente agora. We'll call you a superhuman. Vou chamar você então do super-humano, Immortal. um imortal. Now let's come to baptism. Agora vamos falar sobre batismo. Let's not worry about the shell. Não vamos se preocupar da cáscara, da parte de fora. Let's worry about the inner man. Vamos pensar na parte de dentro.
Before baptism, Antes do batismo, what were you? o que era você? A mere Você era um quê? Um simples human, humano, weak. fraco. At baptism, what happens? No batismo, o que acontece? The Holy Spirit. O Espírito Santo. So when that Holy Spirit comes, Quando o Espírito Santo vem, where does he live? onde que ele vai viver? Does he live in your fingers Ele vai morar nos seus dedos? or your arms? Nos seus braços? No. Vai morar onde? Where does the Bible say? Onde que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai morar? Dentro de My onde? brother said O irmão falou ali já. he lives in your heart. Mora no seu coração. Is that right? Isso é correto? You can go to Bible passages, it will show you Você this. pode provar isso pela Bíblia. You go to Hebrews 8. Você vai a Hebreus capítulo 8. You go to Jeremiah 31. Jeremias capítulo 31. You go to Ezekiel 36. Ezequiel capítulo 36. Talks about Ele fala sobre God Deus living in your heart. vivendo no seu coração. So when God lives in your heart, Quando Cristo está vivendo no seu coração, are you a mere human now? você então agora é um simples ser humano. You want me to read Jeremiah or no? Oh, no. Não. Okay. Are you a mere human now? Você é depois que Cristo está vivendo no seu coração, você acha que você é um simples humano agora? Or have things changed? Você acha que as coisas mudaram? There's been Sim, some change Alguma mudança aconteceu? because here you were Porque ali você era, do jeito que está ali no desenho, in your weakness, na sua fraqueza. and then what happened? Aí o que acontece? The Holy O Spirit Espírito Santo, o Espírito Santo came into you descendeu em você and took residence in your e heart. começou a habitar no seu coração. We agree with that? Vocês estamos de acordo com isso aqui? And that happened when? Isso aconteceu quando? Baptism. No batismo. So I'm saying baptism because I'm taking those 3 steps. Death, baptism, resurrection, just making them one. Ele está falando batismo, ele está pegando aquelas 3 etapas, a morte, o sepultamento e a ressurreição, e combinando num só evento, o batismo. We read in Hebrews 8, Nós lemos em Hebreus capítulo 8, before antes disso disso acontecer, you were in what experience? você estava em qual experiência? You were in the flesh. Você estava na carne, But afterwards, mas depois disso, you went from being in the flesh to what? saiu da carne para ir para onde? Being in the spirit. No Espírito. It was Romans, right? Romans 8. Oh, Romans, sorry. Romanos, ele falou Hebreus, desculpa, Romans Romanos 8. capítulo 8. So here you can see the spirit. Então aqui você consegue ver o Espírito. So we're in the spirit, Então nós estamos no Espírito, or as Jesus would say, como Cristo então usaria essa terminologia, you're abiding in Christ. você está conectado com Cristo, Or in reality, ou na realidade the Holy Spirit, o Espírito Santo, Christ's representative, que é o representante de Cristo, is abiding, está dentro, habitando, living vivendo in you. dentro de você. Now the word abide Essa palavra estar conectado, to abide, has the connotation existe a conotação of being stationary, de você estar estacionário, estático, not moving. sem mover. Do we have a principle or a word or a concept that talks about not moving? Existe algum princípio ou uma palavra que está relacionado a não se mexer? For sure. Claro. We use this term taken from Matthew 25 Nós pegamos essa terminologia de Mateus capítulo 24 and we call it e nós chamamos de the tarrying time. o tempo de tardança. Tarrying means to stay stationary. O tardança quer dizer você está parado, você está estacionado. Now when the Holy Spirit comes in you like this and Então- you have this experience, Então, quando o Espírito Santo entra dentro de você, você começa a ter essa experiência. let's go to 1 John chapter 3 Vamos abrir 1 João capítulo 3, because it's going to tell you what experience you have when you get into this situation. vai falar da experiência que você tem quando você tem the experience when, When you have the Holy Spirit quando coming você tem o into you. Espírito Santo descendo dentro de você. So we'll read verse 4. Versículo 4. 1 João 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. So it talks about
committing sin and transgressing the law. Ele está falando aqui sobre o fato de cometer pecado e cometer iniquidade, a transgressão da lei. But I want to go back to verse 2. Quero voltar para o versículo 2 aqui. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Verse 2, Versículo 2. it says now, Agora diz, agora. past, present or future. O que é passado, presente ou futuro? Presente. Present tense now. Present tense. Presente, tempo presente. So in the present, No presente, the now, o agora, what are we? o que nós somos? It says we're the sons of God. Filhos de Deus, sons of God, filhos de Deus. And then it says, E depois diz o quê? but it doesn't look like it yet. Mas ainda não está manifestado ainda o que havemos de ser. So we're the sons of God, Nós somos os filhos de Deus, but it doesn't look like we're the sons mas of ainda God. não está manifestado, não está aparecendo que nós somos filhos de Deus. But we know Mas nós sabemos that when He, que quando Ele se manifestar, who's the He? quem que é esse Ele aqui que está falando? Espírito Santo. Some say Holy Spirit, Vamos falar do Espírito Santo. some Outros say de Jesus. I would say Jesus. So we've got different answers. Tem duas respostas. So you need to be clear on who the He is. Então você tem que saber quem é esse Ele aqui que está falando. We're already sons of God in the present, Ele está falando que já no começo, falou, agora somos filhos de Deus, no presente. but it doesn't look like it yet. Mas não parece que nós somos, não é manifestado ainda. And then it says, E depois diz, when mas sabemos que quando past, present or future. quando quer dizer presente, futuro ou passado? Future. Futuro. So in the present you're the sons of God, No presente nós somos filhos de Deus, but you don't look like mas você não parece como filho de Deus. that. But in the future, Mas no futuro, quando you will look like that. você vai olhar, vai se parecer como aquilo, And you're going to como look ele. like that E você vai parecer como when He appears. quando ele aparecer. And then we'll be like Him, Então seremos semelhantes a ele, for we shall see Him as He is. porque assim como é, o veremos. I will suggest O que eu fazer, minha sugestão é he- que ele aqui, the Him ele is speaking about Jesus. está falando de Jesus. And when is He going to appear? E quando é que Jesus vai aparecer? Second Advent. Segundo advento. So when it says, Quando diz aqui, it doesn't appear that we look like Him. que fala que which one? Mas when sabemos? We're in the same verse, but I'm paraphrasing. Okay, tell me again. When it says that it doesn't appear that we look like Him, Às vezes não parece que nós nos manifestamos como ele, não somos como ele, não parecemos como ele. what's it talking O about? que ele está falando Is it talking about the inside ele está falando do de dentro or the outside? ou do corpo de fora? Vamos dizer inside. Inside. Dentro ou fora, quando está falando aqui? Mixed. So we've got mixed answers Então, again. de novo, as respostas misturadas aqui. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. You work for Gideon. Você trabalha para Gideão. And here you are, E aí você está aí. one of Gideon's men. Você é um dos homens que estão lá na batalha de Gideão. Você tem uma lâmpada? This isn't you. Isso não é você. Here you are. Ali está você. And you've got something in your E hand. você tem algo na sua mão no exército de Gideão. O que você está segurando? What's in your O que hand? está na sua mão? A Uma lâmpada, vessel. uma lâmpada, um verso, uma lâmpada, What's um inside jarro. the vessel? O que está dentro desse jarro? Uma luz, light. Uma candle. Does it appear like there's anything there? Dá para você achar que existe algo aqui dentro, olhando por de fora? Is there something there? Você acha que tem uma coisa ali dentro? But it doesn't appear. Existe algo lá dentro, mas não parece que existe algo lá dentro. When will it appear? Em que momento vai aparecer isso daí? Past, present, or future? Presente, passado ou futuro? Futuro. In the present, No presente, is the light there? a pergunta é, no presente a luz está lá dentro dessa jarra, desse vaso? Does it appear that it's there? Parece que está lá essa lâmpada? No. Não. In the future, Mas no futuro, when this is all broken, quando esse jarro é quebrado, then it will appear. então vai aparecer.
So, coming back to this passage, Voltamos então para essa passagem, when it says, quando diz we're the sons of God, que nós somos filhos de Deus, today, hoje, are we in the church or out of the church? nós estamos dentro da igreja ou fora da igreja? When you're a son of God. Quando você é filho de Deus, você está onde? Dentro ou fora da igreja? Dentro. So this Inside. is post-baptism, Isso é depois do batismo, que você já faz parte da igreja. but it doesn't look like Mas não parece ainda we look like Jesus. que nós não parecemos como Jesus. What's on the inside? O que está dentro de nós? A lâmpada, the candle. The candle, the A light. lâmpada, a luz. This is a symbol of what? Essa luz ali é uma simbologia de quê? Do Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. On the outside, Do lado de fora, it doesn't appear, não parece, but when you break the vessel, mas quando você quebra esse jarro, then it appears. então aparece. So coming back to this passage, Então voltamos a essa passagem. in the present, No presente, on the inside, dentro, are we the sons of God? nós somos filhos de Deus no presente? Sim ou não? Sim. On the inside, E dentro de nós, we can see nós podemos ver that we're the sons of que God. nós somos os filhos de Deus. But on the outside, Mas do lado de fora, does it appear like we are? será que parece que nós somos filhos de Deus? No, Não, because our bodies porque os nossos corpos are bad. são maus, Corrupted. corruptos. That's what this passage is teaching, É isn't isso que it? essa passagem está ensinando aí. Hopefully we're all in agreement. Espero que todos estamos de acordo. So he's going to develop his argument, Então ele vai desenvolver esse argumento. and we'll read verse 6. We'll read verse 5. Vamos ver o versículo 5 agora. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. When are the sins taken away? Em que momento que os pecados são tirados? Past, present, or future? Passado, presente ou futuro? Contextually, No contexto aqui que nós estamos lendo. when you go back to verse Quando você volta no verso 2 and he says, Dois. now are we the sons of God? agora ele fala, agora nós somos filhos de Deus. Em que momento o pecado foi tirado? Past, assim, passado. I'm saying it's a present experience. Eu estou falando que a experiência é presente. After baptism, Depois do batismo, your sins are taken away os seus pecados são tirados and you're living in a present e experience você está vivendo na experiência do presente, where there's no sin. que não existe pecado. The reason why people are saying past is because they're marking baptism as being in the past. A razão que eles estão falando do passado, que eles estão marcando o batismo como sendo do passado. I'll draw it this way. Eu vou desenhar dessa forma. Past, Passado, P. É PS. Present. Presente, P-R-E. future. Futuro, F-U-T. Here's baptism. Aí está o batismo. I'm saying we're living in this experience here, Nós estamos vivendo na experiência do presente. in the present. No presente. So Christ was manifested to take our sins away. Sabeis que Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. They get taken away at baptism. Eles são tirados no batismo, nossos Verse pecados. 6. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. So it says the people who do sin, As pessoas que pecam, what did it say about o them? que falam deles, as pessoas que cometeram pecado? Não conheceram, It says eles they não, haven't seen Jesus. nunca viram a Cristo. We agree with that? Vocês concordam comigo aqui? If we abide in him, Se nós estamos conectados com Ele, what do we not do? o que nós não fazemos? Pecamos? Nós não pecamos. It says no sin here. Não existe pecado ali. Why is there no sin? Por que não existe mais pecado? Because the Holy Spirit's here, Porque o Espírito Santo está ali dentro de você, representative of Jesus. o representante de Cristo. Will Jesus commit adultery? Você acha que Cristo cometeria adultério? So before he comes in, what has to happen? Antes do Espírito Santo poder vir dentro de você, o que tem que acontecer? Romans 7. Romanos capítulo 7. Your Morte. husband O seu, 7, 7. O seu esposo has to die. tem que morrer. When he dies, Quando o seu esposo morre, Christ comes in. Cristo vem e habita em você. The body has to die. Yeah. The husband die. It's the body, your nature. When the husband dies, Quando o esposo morre, it's talking about this inner experience, está falando dessa experiência interna, not the shell. não a parte, a cáscara. Verse 7. O versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo.
It says he twice. Aqui fala a palavra ele 2 vezes. He says, he that doeth righteousness Fala, aquele que pratica a justiça is righteous. é justo. He says, he is righteous. First É- part of the verse. Quem pratica a justiça, né? Do inglês está falando assim, aquele que pratica a justiça. Who's the first he? Quem é esse primeiro aquele? Aquele que pratica a justiça? Us. Nós outros, não. A gente. Then it says even. E depois fala o seguinte, assim como... And then it says what? Even. Assim que, even, assim, Which is a assim como, comparison. que é uma comparação, assim como. So it says you're righteous Então está dizendo, se você é justo, as assim como he was como righteous. Cristo foi justo, como ele foi justo. Quem é o ele? Who's Sorry, the second he? I said already. Quem é o segundo ele? That's Christ. Que é Cristo. So you've got a back-to-back comparison of you and Christ. Então você vê uma comparação de volta entre você e Cristo. What do we mark at baptism? Onde nós marcamos o batismo aí? Righteousness. Justiça. We agree with that? Vocês estão de acordo com isso? When you're righteous, Quando você está justo, according to verse 6, de acordo com o versículo 6, it says you don't do any sin. fala que você não peca. Verse 8, Versículo 8, the first part of the verse. primeira parte do versículo. Quem comete o pecado é do diabo. It says the people who commit sin A pessoa que comete pecado are of the devil. são do diabo. The devil is their boss. O diabo é o seu chefe. So if here Então, se naquela experiência ali, you come into the kingdom of God, você vai para o reino de Deus, what don't you do? o que você então não faz quando você vai para o reino de Deus? You don't do sin. Você não peca. Drop to verse 9. Descemos agora ao versículo 9. Read that. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. So it clearly says here, Claramente diz aqui, if you're born again, se você é nascido de novo, you don't do sin. você não comete pecado. Can you see that's a repeat of verse 6? Vocês conseguem ver que é uma repetição do versículo 6 aqui? Que o 6 fala a mesma coisa, que vocês conseguem ver isso? Because in verse 6 it says, if you abide in him, you don't do O sin. versículo diz, fala, se você permanece nele, você não peca. Verse 2 says you're the sons of God. No versículo 2 fala, nós somos os filhos de Deus. And verse 9 says you're born of God. E no versículo 9 fala, nós somos nascidos de Deus. So a son of God Então aqui diz, versículo 2, filhos de Deus. is abiding in him, Quando está permanecendo nele, no versículo 6. and it means to be born of God. E quer dizer que é nascido de Deus, no versículo 9. All of them say that you don't do sin. Todos eles estão dizendo que você não peca. And it says why? E está dizendo por quê? For his seed remaineth in him. Porque a sua semente permanece nele. What's this seed that's been spoken O of? que semente é essa que está sendo falado aqui? De que... Now you've gone back to an agricultural Agora model. você volta para qual modelo? Agricultura. What do you think that seed is? E o que vocês acham que essa semente aqui é? Good seed, they said. Somebody says the gospel, o Hopefully it's good, evangelho. yes. Hã? The gospel, yeah, O it would be evangelho, good seed. a boa semente, correto. In Hebrews 10:8, Em Hebreus- Hebrews 8:10, Hebreus capítulo 8, versículo 10, it talks about putting the law fala que você colocar a lei and writing it in your e heart. escrevê-la onde? No seu coração. So I would suggest Eu vou sugerir that this seed que essa semente that's been spoken of que está sendo falada aqui is the word of God. é a palavra de Deus. So I'm going to put the law. Eu vou botar a lei. So this law Essa lei that's in your que heart está no seu coração, is this seed of verse 9. essa semente aqui do versículo 9. And as long as it remains in you, Por o tempo todo que passar dentro de você, o tempo que ela estiver em você, he then makes a stronger statement. então ele faz uma afirmação ainda mais forte ainda. Not only do you not sin, Não somente que você não peca, he says what? e fala o quê? O que mais que diz aqui? He says you cannot Que sin. não pode pecar. It says it in Correto, Portuguese. exatamente em português, fala a mesma coisa. So we Não have to pode pecar. address this issue Nós temos que abordar esse assunto, that if we had this genuine experience, if we had this se nós, this genuine experience, então se nós tivermos essa experiência genuína, we wouldn't sin nós não pecaríamos, and we cannot sin. também não podemos pecar. And he says because E está dizendo por quê? you're born of God. Você é um nascido de Deus. Birth happens here. O nascimento acontece ali no batismo. John chapter 3. João capítulo 3. If you're born of God, Se você é nascido de Deus, you then enter in the kingdom of heaven. você então entra no reino de Deus. You don't sin. Você não peca, You cannot sin. você não pode pecar. So
you have to ask yourself the question, Você tem que fazer então essa pergunta a você: why are our lives por que as nossas vidas not in agreement with the Word of God? não estão de acordo com a palavra de Deus? Because we're all Adventists. Porque todos nós somos adventistas, We're all claiming to have been baptized and born again. todos nós dizemos que nós somos batizados e nascidos de novo. Coming back to verse 43. Voltamos ao versículo 43. When we talk about this weakness, Quando nós falamos aqui dessa fraqueza em Coríntios, it's like an insult to God. como seria um insulto para Deus. It's not a badge of honor. Não é uma medalha de honra que nós ter isso. God forbid Que Deus nos proíba, that we would dishonor him, que nós vamos desonrá-lo, because we dishonor him porque ao desonrá-lo, when we say that we're weak, ao dizermos que nós somos débeis, fracos, or we're only human, ou que nós simplesmente somos humanos, and that's why we sin. por isso que nós pecamos. This technique of repeating in large, Essa técnica de repetição e agradecimento, or line upon ou line, linha sobre linha, is so é powerful, tão poderosa, it has the ability to transform. tem a habilidade de transformar. And that's why we spend so much time Por isso que nós dedicamos tanto tempo, not lining up Bible verses, não simplesmente alinhando versículos bíblicos, but lining up histories. sim alinhando histórias. But what I'm saying, Mas o que eu estou querendo dizer, not only should we line up histories, não somente deveríamos estar alinhando as histórias, we should also begin to line up words nós também deveríamos estar começando a aliar palavras and allow the Bible to define itself. e deixar a Bíblia se definir por conta própria. We spoke about glory. Nós falamos sobre glória. At what step is glory? Em que período, em que passo a glória se encontra? Second and third. It's Segundo the e second terceiro. and third. Segundo e terceiro. Now in this context, Nesse contexto aqui, what stage are you? que estágio, Step. que passo você se encontra aqui nesse diagrama? This is step 3. Esse é passo número 3. But in Romans 6, Mas no Romanos capítulo 6, what step are you? que passo você estaria? Step 2. Capítulo 2. So when you superimpose these two concepts Quando você começa a superimpor esses dois conceitos, and you bring 1 John chapter 3, e você traz 1 João capítulo 3, in 1 John chapter 3, 1 João capítulo 3, what step are you at? que ponto desse passo, que passo você está? I'll phrase it this way. Eu vou reformular dessa forma. Remember we have 1, 2, 3. Nós temos as 3 etapas. We have glory Nós temos glorificação and we have e glory. temos glória também. We'll call this glory 1 and glory 2. Nós vamos chamar glória 1 e glória 2. We'll call this the inner man. Nós vamos chamar o homem interno Just in. dentro. D-E-N-T-R-O. Out. Fora. F-O-R-A. So this is the inner man and the outer man. Esse é o homem interno e o homem externo. 1 John 3. 1 João capítulo 3. Is it this one or Você this one? acha que está se referindo a qual deles? O homem interno ou o homem externo? Are we coming up with different answers? Então, diferenças, same thing. Remember, Lembre-se, we read verse 2. nós lemos o versículo 2. Nós somos filhos de Deus. In the present. No presente. We're in the present, remember? Nós estamos no presente, ok? He says in the future, Ele vai dizer, no futuro, you will look like him, você vai ser como ele. but in the present, Então, no presente, it's the inner man. é o homem interno. This is the inner man experience Essa é a here, experiência do homem interno. and here, in the Yeah. future, No futuro, it's the outer man experience. é a experiência do homem externo. We learned that. Nós aprendemos isso. And if you go through the rest of the verses that we just E read, se você continua lendo os versículos que terminamos de ler, read up to verse 9, chegamos no versículo 9, he's not talking about the future, ele não está falando do futuro, he's talking about the present. está falando do presente. He's talking about this inner man experience. Está falando dessa experiência do homem interno. When are we born again? Em que momento nós somos nascidos de novo? Here, No futuro, the second advent, vai ser no segundo advento ou or here at baptism? no batismo? Baptism. Batismo. So why are people saying this is the future? Por que então que as pessoas estão falando que isso então é o futuro? This experience of no sin. Essa experiência de não pecar. He can't be. Não pode ser. If you read contextually, Se você lê de uma forma contextual, and we understand where you're born again, quando entendemos o que significa nascer de novo,
Because Nicodemus has this problem Porque too. Nicodemos teve esse problema também. We have to be careful we don't have that same issue. Nós temos que ter um cuidado para não ter o mesmo problema que Nicodemos teve. What I'm saying O que eu estou querendo dizer é, is that it's this glory one essa primeira glória que eu coloquei ali, a glória número 1, that Paul is referring que to. Paulo está se referindo, An Adventist, as an Advent, no, we Adventist. Adventists, Nós como adventistas, because we don't follow this rule of repeat and enlarge, porque a gente não segue essa regra de repetir e ampliação, when he talks about glory, quando fala de glória, what's the biblical definition of glory? o que é a definição bíblica da glória? Tell me what glory means. O que é glória? Christ in you, the hope of glory. See, people say Christ in you, the hope of glory, As or pessoas other dizem, things, ou coisas similares, como Cristo em nós, a esperança da glória, but the verse is self-defining. mas o próprio verso já o define isso. And even though you gave me all the right answers here at the beginning, Mesmo que você me deu todas as respostas corretas no começo, when we make application, quando fazemos a aplicação, people struggle. as pessoas têm dificuldade para entender. Glory, Glória é a mesma coisa aqui, according to the Bible, is what? de acordo com a Bíblia, é o quê? Vigor, Power. poder. So when vigor. we have glory here, Então, se nós temos glória aqui, we have power. nós vamos ter poder. When we have glory here, Quando nós tivermos a glória também na segunda glória, nós vamos ter também we have power. poder, vigor. Who can fly? Quem de vocês aqui pode voar? Who can travel faster than the speed of light? Quem é que pode viajar mais rápido que a velocidade da luz? No one. Ninguém. Here, Nesse ponto ali, will you have the power to do that? quando você tiver esse poder para fazer isso, Of course, claro que teremos. you can't get to heaven that quickly Você não pode ir para o céu tão rápido unless you're traveling faster than the speed of light. se você não estivesse viajando mais rápido que a velocidade da luz. In fact, you can't even breathe in space. Você não consegue nem respirar no céu. So there's so many things we don't Tem understand. muitas coisas que nós não entendemos, But what we do know mas o que nós sabemos is that there will be power here, é que vão existir poder symbolized by glory. simbolizado pela glória. And we're all okay with E that. todos nós estamos bem com isso aí, aceitamos bem isso. Far away in the Porque future. está no futuro ainda, não tem problema. And I'm saying, O que eu estou querendo dizer é, according to what Paul is teaching, o que Paulo está dizendo aqui, before that, antes disso, what are we supposed to have now? o que nós temos que ter agora? Power. Poder. And that's what this glory É is. esse o que significa essa glória que está ali. Where is the power located? E onde esse poder está localizado? In the outside No corpo externo or in the inside? ou no corpo interno, no coração? Today, Hoje, no presente, onde vivemos? it's on the inside. Dentro do coração. So if you've got power, Se você tem poder, why do we talk about weakness? por que então a gente fala então de fraqueza? Because they're not compatible concepts. Porque não são conceitos compatíveis. But we've got these wrong concepts, these wrong ideas Nós temos essas ideias equivocadas, erradas, about what the Christian walk should look like. de que como deveria ser a sua caminhada cristã. The purpose O propósito of line upon line methodology. da metodologia de linha sobre linha, Isaiah 28 verse 10 and 13 Isaías capítulo 28, 10 e 13, is not an exercise in history. não é um exercício para você trabalhar com a história, né, mostrar bonitinho. Its purpose O propósito dessa linha sobre is to linha restore the image of God in humanity. é para restaurar a imagem de Deus na humanidade, amém? And what we have to stop O doing que nós temos que parar de fazer is making it a future experience de querer jogar isso para o futuro como uma experiência que vai acontecer lá na frente, when Paul, quando Paulo, virtually through the whole of the New Testament, e através do Novo Testamento inteiro, when he speaks about the third angel's message, quando ele fala da terceira mensagem angélica, he's speaking about está falando sobre a present a experience. experiência presente. And what we don't seem to be able to O que a gente understand, não consegue entender é because you keep on looking in the mirror, porque você começa a olhar de novo no espelho, você se olha no espelho, and you need to stop doing você that, tem que parar de fazer isso, because if you look in the mirror, porque se você olha para o espelho, all it's going to a do única coisa que vai fazer is condemn you. é te condenar. And we're supposed to rather look at Christ. E nós, ao invés, deveríamos estar olhando a Cristo. There's confusion on that issue, E também existe confusão sobre esse but assunto. when you look at Christ, Mas quando você olha para Cristo, there's a transformation that happens. existe uma transformação que acontece. I want to say this. E eu quero dizer o seguinte, If you were in our discussions, se você estivesse aqui nas nossas discussões, pushing things to the future, querendo jogar as coisas lá para o futuro, claiming to be weak, que dizendo eu sou fraco, not understanding about the inner and outer man, não conseguindo entender, diferenciar entre o homem interno e o homem externo, then you don't understand então você não consegue entender the following word a seguinte palavra, and what it means. que significa, e essa palavra que significa, Forgiveness. perdão, P-E-R-D-A-O.
Forgiveness Perdão is an important word, é uma palavra importante and we use this word e nós usamos essa palavra in a very casual and loose way. de uma forma muito casual e sem uma forma muito aberta. If you answered in the wrong way E se você responde de uma forma errada, over the last 3 nas presentations, próximas 3 apresentações, I'm suggesting eu estou fazendo uma sugestão. you don't understand what forgiveness is. Você não entende o que perdão é. Because another word for forgiveness Porque uma outra palavra para perdão é is pardon. is the same in Portuguese. You say It's the the same, same word. same in French. Perdão. So the beauty of your own language A beleza da sua própria língua, da nossa língua, condemns you. nos condena. Because in English, Porque no inglês, you have to go through 2 steps. você tem que ir por dois processos. You have to go from forgiveness, Forgiveness, that's English, forgiveness, de perdoar, and then you have to e go depois você vai to pardon. para o perdão. Desculpar, pode ser, desculpar, outra palavra. But in Portuguese, Em português, these words are combined. essa palavra é combinada. So you have it easy. Então a gente tem uma forma mais fácil para a gente. You have no excuse for making all of these mistakes. Então você não tem nenhuma desculpa para fazer todos esses erros. Now say that seriously. Eu estou falando isso de forma séria. Think about how your language has guided you to help you. Pensa como a nossa língua nos guiou e nos ajudou. Forgiveness and pardon. Perdoar ou desculpar. Forgiveness does not lead you to pardon. Perdoar não te leva ao perdão, ou desculpar não te leva a perdoar. They're the same thing. A mesma coisa. Forgiveness também é a mesma coisa com perdoar também. Pois é a mesma tradução. Pode ser desculpar, forgiveness, e pardon é perdão também, que também pode ser como forgiveness. Vai lá, continua. Another word for pardon Outra palavra para perdão is justification. é justificação. Justificação, And these are equal. E essas palavras são iguais. Perdão e justificação. Forgiveness, pardon and justification are all the same thing. Forgiveness, desculpar, perdão, justificação, os três são a mesma coisa, é all the same. And Os três são a mesma. if you're saying Se você está me dizendo that after forgiveness, a arte de perdoar after your sins were pardoned, depois do seu... After you're forgiven. after forgiveness, Sorry. Depois que você está sendo perdoado, after your sins were pardoned, depois que os seus pecados estão sendo perdoados, that you're not living a life e você não está vivendo a vida that has power, que tem poder, vigor, that you're not living a life that has glory, então você não está vivendo uma vida que tem glória, but you're dishonoring mas Christ você está desonrando a Deus because of your weakness, por causa das suas fraquezas. then what you're saying O que is você está dizendo então, that you weren't justified. que você não foi justificado. You don't understand what justification is. Então você não entende o que justificação é. Now the way we're Então a justified forma que nós somos justificados is by believing that Christ did something for us. é ao acreditarmos que Cristo fez algo por nós. When you believe E something quando você acredita em algo that you can't see, que você não pode ver, it's called é faith. chamado fé. And that's why we speak about justification by faith. É por isso que nós falamos a palavra justificação pela fé. This word Essa palavra is destroyed in Adventism. foi destruída no Adventismo. And people throw this word around, this phrase, As pessoas usam, jogam essas palavras assim, justificação pela fé, as though they understand it. dizendo que eles entendem. And hopefully we've seen Eu espero que nós possamos ter visto aqui, that in this congregation, nessa congregação aqui, who are all in the present truth, que todos estão aqui na verdade presente, and all of us claim to be able to preach and understand the third angel's message, que todos nós aqui dizemos que podemos pregar e entender a terceira mensagem angélica, that we don't understand even theologically nós não entendemos mesmo na parte teológica, justification by faith. justificação pela fé. And if you don't understand it intellectually, E se você não entende isso intelectualmente, you cannot be experiencing it. você não tem como experimentar isso. Hopefully, Eu espero que each of us cada um de nós will aqui be brave enough vão ser corajosos o suficiente to stop making excuses, para pararmos de fazer desculpas, trying to change the word of God, tentar mudar o que a palavra de Deus diz and turning into an image of a weak human being. e transformar isso numa imagem de um ser humano fraco e débil. Because the purpose of lines Porque o propósito dessas linhas is that we take ourselves é que nós tiramos nosso self, nosso eu, and bring ourselves to these lines, e trazemos a nossa experiência para esta linha, so we can now experience para que nós possamos então experimentar justification by a faith. justificação pela fé. Let's pray. Vamos orar.
Heavenly Father, Querido Pai, we ask and pray for a blessing, nós queremos pedir as suas bênçãos, that you would guide and direct us. que você continue nos guiando e direcionando. Lord, for many of us, Senhor, para muitos de nós aqui, we have not been living this life nós não estamos vivendo essa vida that we read about in your inspired word. que nós lemos nas suas palavras inspiradas. Like Paul, Como Paulo, the old unconverted man, o homem velho, não convertido, we want to do good, nós queremos fazer o bem, but we don't do it. mas não conseguimos fazer o bem. We don't want to do bad, Nós não queremos fazer mal, but we end up doing it. mas a gente acaba fazendo mal. Help us to have a new experience Ajude, Senhor, que nós possamos ter uma nova experiência, by carefully reading your word, através de forma cuidadosa ler a sua palavra, understanding in the way that it was written, entendendo na forma que foi escrita, so that it may have the ability para que possa ter a habilidade to enter into us para entrar em nós and convert us. e converter-nos. This is our prayer in Jesus' Essa é a name. nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.